é feriado, mas a gente celebra muito mais o Dia das Crianças, né? E aí é a hora de fazer o agrado com o filho, com a filha, mas também é hora de pensarmos um pouco na educação, na evasão escolar, que a gente sabe que ainda acontece, a recuperação de ensino, e são temas aí que serão abordados pelo promotor Sérgio Diefenbach, que acompanha muito de perto, né, essa situação aí, especialmente aqui em Lajeado, com os diferentes trabalhos que são feitos, né, o Pacto pela Paz, um deles, com outros programas que estão em desenvolvimento aqui em Lajeado, mas também já com conhecimento, né, dessa comarca aqui de Lajeado na área da infância e da juventude. Bem-vindo aqui ao programa, obrigado pela presença mais uma vez aqui em um feriado, né, doutor Sérgio? Bom dia. Bom dia. Como moramos perto aqui, fica mais prático e cômodo fazer a visita e conversarmos pessoalmente sem nenhum risco de interrupção, né, internet, o que mais for. Mas, Ricardo, amigos, ouvintes da Rádio Independente, sim, esses dias, como é hoje o Dia da Criança, eles servem para reflexões que as pessoas possam ter a respeito daquele dia pelo qual nós estamos todos, quase todos sem ir ao trabalho, ou dentro de casa, em razão do feriado, como tu bem disseste, da padroeira, mas também em comemoração ao Dia da Criança. E a criança é uma figura jurídica que ela é nova no mundo jurídico, por incrível que pareça. Até alguns dezenas de anos atrás, a criança era um mero objeto, ela era tratada como se fosse o carro da família. Ou seja, as famílias eram proprietárias da criança e dela tinham um certo poder de dispor sobre a criança. E a evolução dos direitos humanos em geral, e depois a evolução dos direitos humanos das crianças, colocou as crianças e adolescentes no patamar do que se chama sujeitos de direitos. Isso, inclusive, foi muito mal interpretado e ainda vem sendo mal interpretado hoje em dia, quando se faz uma enorme confusão entre o que são direitos humanos e o que são os direitos das crianças. Mas, enfim, as crianças e adolescentes tiveram convenções internacionais, tiveram leis nacionais, elas estão hoje na Constituição Federal Brasileira, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde elas são reconhecidas como sujeitos de direitos. O que significa isso? Significa, inicialmente, que toda criança tem os mesmos direitos que um adulto, no que diz respeito aos seus direitos fundamentais. E ainda alguns outros, eu vou elencar dois aqui para nós podermos encaminhar. O primeiro deles é o direito à convivência familiar, que é o mais básico, mais fundamental para toda e qualquer criança. O ser humano, diferentemente de outros animais, o ser humano ele precisa estar em grupo, estar em família. E família que lhe dê afeto, não necessariamente a família de sangue. Então, há uma previsão legal e um movimento enorme das estruturas da sociedade e do Estado para que todas as crianças estejam vivendo em ambiente de convivência familiar. Esse é um dos direitos fundamentais. Outro direito fundamental é o direito à educação. Qual educação? A educação proporcionada pela sociedade, pelo Estado, uma educação formal, uma educação planejada, uma educação coletiva. E aí entra toda a nossa estrutura, que é enorme, a estrutura de educação pública no país, agregada pela educação privada, que complementa esses espaços, mas é uma estrutura enorme e ainda deficitária. Então, na interlocução jurídica desses aspectos, nós nos deparamos, às vezes, com espaços em que o Estado está disponibilizando educação e as crianças não estão vindo. E isso é um dos pontos pelos quais nós mais nos batemos e nos preocupamos. É o que tu falaste da evasão escolar. O que é que faz uma família ou uma criança ou um adolescente não estar na escola no período em que ela deveria estar na escola? Então, há um movimento grande entre Ministério Público, Secretarias de Educação, Conselho Tutelar, Secretarias de Assistência Social, Secretarias de Saúde, para um monitoramento dessas famílias que estão com crianças e adolescentes fora das escolas, de modo que eles sejam intimados, sejam notificados, sejam buscados para se saber exatamente quais as razões pelas quais eles não estão na escola. Tu referiste à vinda da secretária de Saúde à região. Esta é uma outra conexão que começa a ser cada vez mais evidente a necessidade, que é a observação da saúde mental destas famílias e destas crianças. Nós já estamos constatando que, em muitos casos, a criança não está na escola por falta de saúde mental dos pais ou das próprias crianças. E aí é uma necessidade urgente de aumentarmos os fluxos e as conexões em aspectos de saúde mental. Ou seja, às vezes é uma depressão profunda, às vezes é drogadição, às vezes são outras circunstâncias, transtornos que impedem um convívio adequado e aquela criança termina se excluindo do ambiente escolar.
E isso, em termos de sociedade, é um malefício enorme, porque no momento que a criança sai do ambiente escolar, ela, de certa forma, sai do radar de observação dos sistemas de proteção. E ela entra numa vala muito perigosa, que é uma vala do subemprego, é uma vala da baixa autoestima, é uma vala de uma gravidez precoce, é uma vala da drogadição mais facilitada, é uma vala que abre portas para o crime. Nós temos estatísticas muito evidentes de que o número de encarceramentos ocorre muito com adultos, e quando nós vamos olhar a idade deles, quando pararam de estudar, eles pararam de estudar sempre ali nos 12, 13, 14, 15 anos, nas sextas séries da vida. Então esse movimento ele deve ser permanente para uma sociedade que quer ser organizada. Nós perdemos um período por conta da pandemia, quando as famílias voltaram a recolher as crianças para dentro de casa e perderam a conexão com a escola, com o ambiente escolar, com aquele ímpeto necessário da busca pelo conhecimento. Então, é correr atrás desse tempo perdido, correr atrás do tempo que nós já tínhamos perdido. O Brasil tem gerações de perdas, nossas avaliações de estudo comparativamente com outros países são muito baixas, e isto reflete nas nossas dificuldades para resolver os problemas nacionais. Então, esse é um movimento permanente de toda a sociedade juntamente com o Estado. Busca destas crianças, buscas desses pais, notificação, observação, investigação sobre o que quer que seja que tenha causado isso, e em alguns casos, infelizmente, até alguma represália ou punição aos pais que estejam sendo omissos no seu dever de levar os filhos, crianças e adolescentes ao ambiente escolar. A gente escuta falar sobre educação a vida inteira e vai continuar escutando, e é importante que se fale, né? Mas me parece meio contraditório nós em 2022 estarmos falando que, pelo que a gente acompanha, até pelo seu relato, que as coisas estão piorando, né? Que as pessoas, talvez, pode ter sido a pandemia que deu uma atrapalhada nisso tudo, mas não é motivo para as pessoas continuarem se levar os filhos para uma escola ou para o adolescente não querer voltar. A gente está vendo, doutor Sérgio, uma dificuldade de mão de obra. E aí nós já não estamos falando de crianças, estamos falando de adolescentes e jovens, né? Que estão saindo para o mercado de trabalho, ou muitas vezes não querem entrar no mercado de trabalho, se entram, ficam pouco tempo, já querem trocar, ou muitas vezes eles não procuram, parece, uma qualificação. E isso preocupa, né, para as futuras gerações. E aí sim, é importante a criança brincar, né? Mas ninguém está falando aqui que vai ter que ir para a escola e que não vai brincar muito. Pelo contrário, se brinca na escola. Vou dar o exemplo da minha filha. Essa semana na escola dela, um dia ela foi de pijama, outro dia foi de cabelo colorido, no outro dia vai ter fantasia. E é isso que faz parte, e é a motivação da criança, né? A felicidade de ir diferente para a escola. E aí vai de cada educandário, mas não só da escola. Acho que os pais têm que incentivar isso também. É fundamental para que ali na frente a gente tenha pessoas mais desenvolvidas, né? Preocupa quando a gente fala que a evasão pode estar aumentando, que tem muitas crianças que não estão indo para a escola, seja por um ou por outro motivo. Perfeito, Ricardo. Tu tocou no ponto que eu havia esquecido. No mundo do trabalho hoje, na chamada mão de obra, na análise de mercado, já se constatou, e há várias pesquisas apontando isso, que um grande número de demissões de pessoas não é porque elas não têm habilidade para o trabalho, é porque elas não têm estabilidade emocional para conviver no ambiente de trabalho, não sabem exercer a coletividade. E eu te pergunto, onde é que se aprende isso? A gente aprende isso exatamente dentro da escola. É a divisão, é o coletivo, é a convivência, é o bem-estar emocional, ele começa a surgir ali. As habilidades socioemocionais, elas têm que ser desenvolvidas dentro da escola. Se não o forem, aquele jovem que teve esta carência nesse período, ele vai dar sinais, possivelmente, vai dar sinais no ambiente de trabalho. Ele não se adapta ao grupo, ele não exerce liderança, ele não aceita a liderança, ele não aceita a diferença, não aceita a divergência, ele acha que tem que ser do jeito dele, ele não se adapta aos ambientes de trabalho. E isso é exatamente o que se está vendo hoje na fábrica, na indústria, nos empregos mais qualificados e nos menos qualificados. São pessoas não se adaptando ao ambiente de trabalho. Muito possivelmente por não terem habilidades socioemocionais desenvolvidas na etapa adequada da vida. Importante, né? Assunto que a gente toca aqui no Dia da Criança, mas já falamos em outros momentos também, sempre é importante
buscar resgatar, porque a educação é o nosso futuro, né, gente? A gente ouve falar muito agora na época de campanha eleitoral, de educação, disso. Teve já candidatos que focavam muito na educação, outros que acabam comentando, falam um pouco mais, um pouco menos, mas o certo é que passa pela educação um Brasil melhor, um mundo melhor. Muito obrigado pela participação, Dr. Sérgio Diffenbach, e um bom feriado aí, com a família, certamente, com as crianças, né, curtindo também. Com certeza, para todos vocês. Dr. Sérgio Diffenbach, promotor de